quero só agradecer o Anderson Cândido aqui pela participação, porque a pergunta dele já foi respondida. Ele tinha perguntado, ouvimos muito falar sobre sacrifício, na Umbanda existe esse ritual, já foi falado muito claramente sobre isso. Só agradecendo a participação dele mesmo. Deixa eu ver quem é aqui agora. Mada Santos, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta, na Umbanda, nem na oferenda para Exu se oferta carne? Pode sim. Geralmente pode-se fazer carne mal passada, ou cozida, ou até mesmo crua. Você pode oferendar, né, a carne junto com a farofa, que a gente chama de padê. Tudo isso são elementos que são agregados, né, num alguidar, né, que vai gerar uma energia para manipulação daquela energia em benefício daquele que faz. Então pode sim, né, para isso você pode fazer, colocar um bife ou uma carne, mas nada que seja sangue, entendeu? Colocar sangue ali, aí já foge um pouco da nossa estrutura energética ou magnética. Simone Lima, com relação aos banhos de ervas, deve-se tomar o banho com a erva que é daquela linha ou podemos tomar com a que tivermos em casa ou intuirmos? Qual a importância antes dos trabalhos? Bom, a importância é fundamental. Por que antes dos trabalhos? Porque a gente tem que chegar no terreiro, né? Para você que é médium, né? E tem a sua responsabilidade. O que os nossos guias usam? O nosso corpo e a nossa energia para se manifestar. Então, quanto mais puro, quanto mais elevado eu estiver, melhor vai ser a incorporação, melhor vai ser os trabalhos, ele vai conseguir se comunicar com as pessoas sem forçar muito, né? O banho é fundamental porque ajuda muito, né, nessa limpeza energética, nessa limpeza astral do nosso corpo físico. Mas eu digo que o melhor banho que existe antes da gira é a sua consciência limpa, né? Não adianta você tomar um banho e com a consciência pesada, ou suja, ou mal intencionada. Isso não há banho que tira, não há trabalho que tira. Porque a casca fica limpa. Exatamente, mas o mental não. Então tem que se limpar o mental, deixar os problemas lá fora. Todo mundo tem problema, então vai se deixar lá fora. Agora, sobre os banhos, né? Qual que é o principal fundamento do banho, né? Nós temos vários tipos de ervas, né? E todas as ervas, ela têm as suas propriedades químicas e terapêuticas, né? Então a gente precisa identificar qual que é a origem do meu problema, do meu cansaço. É cansaço? O que está causando o meu cansaço? Porque às vezes a gente tem, na Umbanda é muito assim, pelo menos a Umbanda que a gente pratica, atua muito na causa, porque as pessoas querem tomar remédio. Remédio vai te curar, vai te deixar ali sem dor, mas daqui uma semana você está de volta lá com o mesmo problema. Então é entender o que está lhe causando o cansaço, o que está lhe causando as dores, o que está lhe causando. E aí sim, e aí você tem a erva determinada para aquela situação. Mas a erva vai te ajudar. Mas na maioria das vezes, se você não fizer a sua parte, voltando lá no início. Voltamos no começo. Exatamente. Se você não fizer a sua parte, né, nada vai acontecer. Porque isso é igual quando você vai no médico, dependendo do seu problema, não é o mesmo remédio. Não é. E a mesma coisa a erva. Para cada tipo de problema tem uma erva específica. Exatamente. A gente tem programas aqui que falam, inclusive, de terapias alternativas, são mais de um programa que a gente tem, e fala exatamente isso, a Débora e a Leuda, a Neuda, e é muito legal porque fala exatamente de conta que você disse, é tratado a pessoa. Sim. Né? A gente sempre deixa bem claro que a medicina tradicional, ela não pode ser excluída, lógico, em alguns casos tem que ser usada, mas ela trata de modo genérico, né? Ela faz uma estatística e experimentos e fala, isso aqui funciona para isso. E não foca na pessoa, e sim nos resultados, a curto ou longo prazo. E ervas, florais e tudo mais já vai focado na pessoa, né? Na situação em si, isso é bem interessante. Aqui, ó, Jéssica Martins, estou correndo aqui por causa do tempo, tá? Fica à vontade. Jéssica Martins, cadê? Tá aqui a coisa dela.
Boa tarde. Segundo o Espiritismo, quando nós morremos, seguimos para alguma colônia ou plano espiritual de acordo com a nossa evolução e merecimento. Na visão Umbanda, para onde vamos após a morte? Boa pergunta, hein? Para onde merecemos, como vivemos, né? Não foge muito, não foge nada da espiritualidade, né? Entre esse conceito Umbanda e Espiritismo, né? Na Umbanda nós acreditamos que você vai para o lugar que você é. Se você é uma pessoa boa, você vai para um lugar de pessoas boas como você. Na espiritualidade não há mentiras, não tem como você disfarçar. Hoje a gente vê muita gente se fazendo de boa, mas na essência dela e dentro dela existe um mal, a maldade. Então quando a gente passa para o plano espiritual, a nossa carne não existe para nos proteger mais. E aí você toma a sua forma, e aí você vai viver com seus semelhantes. Deu para entender, Donizete? Deu. É mais ou menos isso que eles passam para a gente. Não adianta enganar para a gente, né? Exatamente. É o que está dentro. Exatamente. Chega nesse momento, é o semelhante atrai semelhante. Exatamente. É aí que o semelhante atrai. É a lei da atração, né? Então, se você tem um cara bacana, uma vida bacana, você vai para os lugares onde pessoas semelhantes como você vai estar. Agora, se você não é, você vai estar num lugar também onde as pessoas não são tão bacanas assim. E aí você vai se encontrar com quem? Com o seu espelho. Aí está um grande problema. Nessa hora não adianta lábia, bom de Não vai te ajudar muito, não. O que as pessoas precisam compreender sobre essa pergunta é muito interessante, porque nós temos, sei lá quantas religiões que existem no mundo. Mas vamos dizer que você acredita em paraíso. Independente da religião que você frequenta, você vai para o mesmo lugar. Sim. Semelhante atrai semelhante. Então, para esclarecer isso daí, porque vamos supor, não existe um lugar onde vamos o bandista, não existe um lugar onde vamos católicos separado do outro. O outro corpo, assim que nós deixarmos esse corpo, todos vão para o mesmo lugar de acordo com o que o Wagner falou, né? Semelhante atrai semelhante. Matheus Leme, o porquê do uso de determinados fetiches, por exemplo, ele cita exemplos aqui, punhais, pedras, roupas e pós de mironga. Pós, né? Pós de mironga. Exatamente. Bom, os adereços, né? Há uma linha muito tênue ali do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é religioso, o que é fantasia, né? Às vezes a gente vê terreiros aí que parecem desfile de escola de samba, mas até aí está tudo certo, é a tradição da casa, né? A espiritualidade precisa? Talvez de tudo aquilo não, né? Mas ela precisa de elementos para trabalhar. Como eu falei, a Umbanda é uma religião magística. Então, às vezes, aquela pena do caboclo, né? Tem um mistério ali que ele usa para, magisticamente, auxiliando nos trabalhos. O punhal do cigano, do Exu, também tem um mistério ali, ele não está ali à toa. Entendeu? Então, tudo tem um fundamento mágico, né? Que tem uma função, porque na Umbanda é muito, como que eu posso dizer, é muito formas, né? Vamos dizer assim, formas que tem uma função espiritual também aquele elemento, né? Então, aquele punhal empunhado pelo Exu, ele também está empunhando ele espiritualmente. Então, serve para cortar, né? Movimentar energias, então ele tem uma função, não é por enfeite. Assim como a bebida, a ingestão de bebida, de álcool, né? Também não é porque eles são viciados, né? Porque há uma necessidade de essa ingestão de alguns elementos para fazer essa manipulação até para o próprio médium. Imagine você, médium, incorporado, atendendo 15, 20 pessoas com problemas diversos, a carga energética que você fica dessas pessoas. Então, essa ingestão de álcool, ou de bebidas, ou de café, no caso do preto velho, ou de vinho, etc. Charuto. Charuto, é para limpar,
né? Limpar e proteger o médium também dessas ações negativas que são atraídas. Porque tem uma coisa, nós somos matéria. Sim, Nós somos seres humanos feitos de matéria. Então, muitas vezes, vamos supor que do jeito que eu estou aqui, eu começo a atender espiritualmente, pouca gente vai acreditar. Porque ela não está vendo nada ali. Você não vê espírito. não. São poucas pessoas que têm essa visão de enxergar o que está por É trás. evidente, né? Exatamente. Então, quando as pessoas utilizam esses adereços, né, isso também ajuda a pessoa a ter mais, não sei se mais confiança quando não conhece, alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que é isso daí, porque nós somos matéria. Então Sim. nós precisamos ver para acreditar. Ver e sentir, Sentir. né? É como eu falei, não é que não pode, dentro do meu conceito religioso, né? É permitido, o que não é permitido é a extravagância, o que vai além, é aquilo que fere seus olhos, né? Se feriu seus olhos, não desceu bem, isso vai de dirigente para dirigente, né? O que está a mais atrapalha, o que está a menos também. Então, a condição ideal é aquilo que você enxerga em mim e harmonioso. Então, se eu enxergar em você uma harmonia dentro da linha que está sendo trabalhado, ok. E pode ser até mais tolerante para você, porque para você, aquele cocar que vai até o chão, para ele talvez não, porque para ele não é. Então, é diferente, é uma coisa que não dá para explicar, é sentir, entendeu? Quando é vaidade ou quando é necessidade. Alexandre Virgulino, boa tarde, parabéns ao pai Wagner pelos seus ensinamentos. Fale um pouco sobre Exu e Pomba Gira na Umbanda. Existe um ditado que sem Exu e Pomba Gira não se faz Umbanda, né? Você já ouviu isso aí, né? Eles são a principal, né? A principal linha que nos dá suporte para a gente poder suportar os trabalhos, né? Há dois pontos de forças que são praticamente comuns em todas as umbandas. Em todas as umbandas você vai ter um ponto irradiador, seja ele um altar ou um assentamento, mas vai ter uma trunqueira. Não sei se já reparou isso aí, né? A trunqueira onde é assentados os guardiões do terreiro, né? Então eles são muito importantes, porque além de trabalhar como guardiões protetores, né? Tudo aquilo que é de negativo e negativado é direcionado para aquele local. Então, o mistério dele é o vazio, onde vai se depurar toda aquela negatividade. Então, sem Exu não há Umbanda. Aliás, nunca existiu. Né? Não é porque o caboclo da Sete Encruzilhadas iniciou junto com o preto velho e a criança, né? Isso não quer dizer que já não existia Exu. Existia, mas de uma forma ainda que não era manifestada da maneira que nós entendemos hoje. Então, são entidades que, além de nos proteger, nos auxiliar, né? São entidades que estão mais próximas da gente. E qual o arquétipo de Exu? Me pergunta, qual que é o arquétipo de Exu? Você tem lá o caboclo, arquétipo de índio. Você tem o baiano nos arquétipos de malandro, cangaceiro, o boiadeiro do peão e do Exu. Qual que é o arquétipo de Exu? Eu sempre falo. Essa é uma incógnita. Não. É nós. Eu digo, o Exu é nós. Porque o Exu é o espírito mais humano. Você conversando com o Exu é a mesma coisa que você está conversando com um amigo seu que você já conhece há 20 anos no bar ou na sua casa. A conversa flui, porque a conversa dele é uma conversa mais humana. Há um entendimento mais humano. A energia dele é mais humana. Então, é mais fácil essa conexão. E é uma energia visceral. Quando você vai incorporar Exu, é o que você mais sente. Então, é por isso que os médios iniciantes, ele tende a sentir mais, né, incorporar mais fácil aquelas energias que são mais viscerais do que aquelas mais puras. Avançamos aqui 15 e 19, mas a gente vai um pouquinho mais, Roberval, para poder responder para todo mundo, fazer toda a interatividade aqui. Pode ser? Pode. Ser?
Wagner. Eu quero aproveitar e dizer assim, por isso que hoje a gente considera aqui na rádio como uma quinta brilhante, porque é um programa atrás do outro com informações assim muito, muito boa mesmo para todo mundo. A gente começou às 11 horas trazendo para vocês aqui o programa Praticando Saúde, falando sobre óleos essenciais, entre outras coisas, com a Débora Siqueira, do Hospital de Naturologia. Depois eu entrei com o programa falando sobre, Adoni, eu e você, falando com o professor Antônio sobre geração Z e as outras gerações também, dentro do Recursos Humanos. Estamos agora com o R. Kovac, Iluminando Seu Dia, o Roberval, trazendo aqui o Wagner Fábio Monteiro, ele que é dirigente espiritual do Templo Bandista Caboclo Pedra Preta e Ogum Sete Espadas de São Bernardo do Campo, trazendo aqui uma explanação muito clara, muito rica de como funciona a Umbanda. E às 18 horas nós vamos ter, por falar em educação, com Lu Vesário, trazendo aqui um tema muito polêmico e interessante, que é a prevenção ao abuso sexual infantil, desmistificando mitos, com a participação da psicóloga Lígia Vesaro. Então não percam, olha, hoje está imperdível. Vocês podem baixar o aplicativo, depois vou colocar aí para quem ainda não tem. E aqui a Maria Ordália colocando, a família da minha mãe é católica, do meu pai evangélico. Aí meus 2 netos, um de 17, a menina de 14, começaram a frequentar a Umbanda. Bem diversificado na família, diversificado, né? A Solange aqui dando boa tarde, a Paula, amo escutar essa história de como tudo começou na Umbanda. Porque agora a gente está vindo lá de trás, enquanto ia o pessoal comentando, tá? A Toninha, também nasci em um lar católico, depois de muito tempo me batizei evangélica, mas muitas coisas me intrigam no espiritismo. Quando perdi minha filha aos 39 anos atrás, li um livro, acho que de Chico Xavier, Alcione, chorei do começo ao final da história. Aqui ela já fala do espiritismo, né? Sim. A Solange, hoje Umbanda ensina amor, fé, amor sem dogmas. Exatamente. Toninha, nós creio que todos nós temos um mesmo Deus e Deus é amor em qualquer religião. Deixa eu ver o que mais aqui. A Otacília. Otacília é a mulher do Roberval. Boa tarde, tem um questionamento. Todos possuem dentro de si uma entidade, por exemplo, um caboclo, uma preta velha, etc. E como vocês estudam? Também muito boa pergunta, hein? Todo médium bandista, quando ele começa a incorporar, né, primeiro vem aquela entidade que está em condições energéticas, né, de manter um contato mais próximo, né? Geralmente é um caboclo, comigo foi o seu tranca-rua das almas, que é o Exu, né? E aí a gente começa a frequentar um terreiro, a gente começa a trabalhar, né? E aí começa a formar o que a gente chama de formação de coroa. Então todo médium, né, vai se juntar, né, na sua coroa, ou vão se reunir na sua coroa, um representante de cada linha na Umbanda. Então você vai ter um caboclo, você vai ter um preto velho, você vai ter um Exu mirim, um marinheiro, um boiadeiro. Nessa média, então todos têm essa corrente que trabalha junto, né? Agora, tem casas que não trabalham com essas entidades. Tem casa que trabalha só com preto velho, tem casa que trabalha só com caboclo e preto velho, outra só caboclo, outra só esquerda, que seria no caso a quimbanda, né? E não se trabalha com outras linhas. Então é claro que você vai incorporar somente aquelas linhas daquela tradição daquela casa. Mas sim, todos têm sim. A Otacília, eu vou completar aqui o que a Otacília mencionou. Isso é verdade, tirar os conceitos antigos das religiões, as pessoas, algumas acham que a Umbanda são macumbeiros. Já emendo aqui com outra aqui da Sônia, e fala, Sr. Wagner, eu acredito em Deus e tenho muitas provações sobre essa crença dela. Mas por que existe essa palavra macumba e o que quer dizer macumba? Então uma se completa a outra na pergunta. Olha, eu também acredito em Deus. Bom, a macumba era um culto que era feito no Rio de Janeiro, né? Nessa época, no início do século XX, né? Que eram o quê?
Era um grupo de pessoas que também tinha a prática da incorporação, né? Mas eles iam no meio da rua tocar, e geralmente numa encruzilhada, porque naquela época a polícia perseguia esse tipo de cultos, né? Então, e o instrumento principal deles era a macumba, que a macumba é um instrumento musical. Quando falam os macumbeiros, né? São os tocadores de macumba, é um instrumento de percussão feito de madeira. Como é que é, mais ou menos? Dá para explicar? É como se fosse um atabaque pequeno. Mais ou menos isso aí. É isso aí, né, Jeff? Um reco-reco pequeno. Ah, beleza. Isso. Já ficou claro. Exatamente. E aí, por que eles faziam esses toques, esses cantos, esses trabalhos nas encruzilhadas? Porque era mais fácil de fugir da polícia. Isso que eu estava pensando, da maior visibilidade. Exatamente. Né? Se a polícia viesse da esquerda, eles iam para a direita. E assim ia. Então, a origem da macumba, né? A palavra macumbeiro vem desse culto que era originário do Rio de Janeiro, né? Que era dos morros, e eles iam para as encruzilhadas fazer o seu culto, né? A sua forma. E aí ficou os macumbeiros, pejorativo. Então, tudo hoje é macumbeiro. Então, mas tudo bem, se você quer dar Umbanda, me chamar de macumbeiro, eu vou entender que você está falando de uma maneira que não é pejorativa. Mas se alguém de fora falar macumbeiro, não sabe, né? Exatamente, não sabe discernir. E já distorceram todo o sentido todo da o conceito, coisa, né? Tá vendo? Por isso que esse programa é importante, para as pessoas realmente quebrar esses paradigmas errados que foram criados de boca em boca, e a gente sabe, a gente lembra de tempo de criança, né? Aquela brincadeira, Roberval, do telefone sem fio, que o RH usa muito isso também. Eu falo uma coisa no teu ouvido, você fala no ouvido dele, fala no outro. Quando chega lá no final da linha, já não é mais nada daquilo. É o que acontece, né? E hoje a palavra macumbeiro no consciente popular das pessoas é coisa ruim. É coisa do mal. Chegou nesse nível. É coisa do mal, coisa ruim. Vai fazer mal. Então, é uma coisa que dá repulsa em muita gente. Né? Não tem nada a ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Maria Ordália. Meu marido fala, seu Wagner, que na Umbanda não existe sacrifício. Isso ela deve estar falando no momento em que você estava falando sobre esse ponto. Tá? Verdade, na Umbanda, a Paula, verdade, na Umbanda, na cidade de Indaiatuba, onde frequentei, não tem sangue, somente frutas, flores e chás. Está aí, ó, de encontro com aquilo que você estava falando. Essa é a base da oferenda da Umbanda. A Toninha comentando, tinha um padre que dizia que macumba não prejudica ninguém, mas o olho gordo mata. Aí, ó. É verdade. O padre falou palavras sábias. Certinho. A Neuza, esses, quando manifestam uma pessoa que já falecida, eu tinha medo. Eu acho que quando uma pessoa. Eu acho que ela quer dizer. De uma pessoa falecida, e ela tinha medo quando isso acontecia. Mas isso é da Umbanda ou não? Até vale a pena esclarecer. Você incorporar pessoas que não tem isso aqui. A gente viu até aquele filme do Ghost, a pessoa incorporando. Vamos partir do princípio que a Umbanda, né, são espíritos afins, né, que se aglutinam em falanges e vêm para trabalhar, para ensinar, doutrinar, amparar, etc, etc, etc. Espíritos que não seja dessa linha religiosa de afinidades, né, e a pessoa está incorporando, aí eu vejo um problema. Há um problema. Primeiro, que não é Umbanda, né, e aí precisa entender, né, em que situação isso acontece e por que isso acontece, né, porque a incorporação da Umbanda, ela é algo desejada. Não existe possessão na Umbanda. Eu não incorporo, eu não vou lá para incorporar, para o espírito me possuir. Então, quando eu estou ali me preparando, né, eu desejo receber aquele caboclo. Eu desejo me conectar com esse preto velho. É um desejo. Agora, se está acontecendo isso com a irmã aí, pode ser um desejo dela se comunicar com esse ente querido. E ela tem uma mediunidade e pode haver essa conexão. Né? Mas é perigoso. Precisa entender todo o contexto para poder falar sobre esse caso. Uma coisa, por exemplo, o Chico Xavier fazia a psicografia.
ele recebia a comunicação espiritual, é isso, e escrevia através dessa comunicação. Certo. Então talvez seja por isso que ela está perguntando também, né? Ah, sim, pode Não ser. recebeu um espírito que nem no filme, né? Ah, é. Ela recebeu aquele espírito, aí É. já um pouco faz parte do escritor para dar mais ação. Só para comentar, Donizete, que as pessoas têm que entender que não é o fato de incorporar espírito que você é um bandista. Tá? Incorporar espírito, muita gente incorpora ou pode incorporar. Né? Para você ser um bandista, você tem que ter essa característica de mediunidade, sim, mas aliada com conhecimento, religiosidade e ética e doutrina da religião. Né? Porque é um conjunto. Porque incorporar por incorporar, muita gente incorpora, mas praticar a religião, né? Isso, só incorporar, não habilita a pessoa a trabalhar na Umbanda. Ou falar que é um bandista só porque incorpora, isso é uma inverdade. Deixa eu ver o que mais aqui. A Maria Ordália dizendo, eu em sonho vi a morte da princesa Diana, o que significa ter algo com mediunidade? São premonições, né? Tem pessoas que têm esse tipo de insights, de sonhos, né? Que é o quê? É um aviso, né? É muito comum, aliás, né? No terreiro tem bastante gente que tem esse tipo. Quando você começa a desenvolver uma mediunidade, geralmente outros que estão incubados ali também começam a aflorar, né? Então é muito comum pessoas no sonho, ou em pensamentos ou em sentimentos, prever certas situações. É muito comum. Precisa ser trabalhado, entendido, né? Para que isso não vire uma coisa ruim. Porque quando você começa a obter informações e você começa a se deparar com a realidade, se você não tiver um preparo para saber o que a espiritualidade quer com isso, né? A gente precisa entender o que ela quer. Porque ela não vai te avisar só porque eu vou avisar que a Diana morreu. Qual a finalidade? Sem objetivo não tem. Exatamente. Então, algum objetivo, alguma coisa a espiritualidade quer passar, né? E está dando, olha, eu estou aqui, olha, vai funcionar mais ou menos assim. Então, a pessoa tem que procurar dar um objetivo para aquele tipo de unidade, para que seja útil no máximo de pessoas possíveis. Nossa, muitos comentários aqui, a gente não consegue finalizar porque a gente quer atender a todos, né? Mas só um comentário. Eu estava imaginando aqui que eu já perdi pessoas importantes na minha vida, né? Que já foram embora. E a gente vai nos velórios. E eu lembro um momento e eu estava pensando aqui, refletindo. Quando acontece isso, a gente daria tudo para que a pessoa voltasse, né? A gente queria muito que a pessoa voltasse. E eu fico pensando que se a pessoa de repente acordasse ali, todo mundo se assustava e saia correndo. É um efeito meio contraditório, né? E contraditório, porque eu estou falando isso porque no velório da minha mãe, eu lembro que tinha uma antessala no cemitério de Santo André, e eu estava lá sentado no sofá, e o sofá ficava mais ou menos no meio. Eu entrei por um lado, que tinha duas entradas e não percebi. E sentei ali junto com a minha esposa e fiquei ali, bem sensibilizado com a coisa. De repente houve um barulho atrás, mas eu levei um susto, porque eu não me toquei que tinha outra entrada. Estava meio escura a sala, eu achei que só tinha eu e ela lá, e eu sabia por onde eu entrei. Mas levei um susto enorme, mas na é verdade normal. uma outra entrada. Talvez até eu correria, Donizete, junto com você. Mas é engraçado esse sentido contraditório, claro que né? Depois que passa, a gente fala, o amor, né? Se ele volta, pronto. Podia ter dado alguma coisa errada, ser mentira, ou dar um disfarce, Outra coisa, novela e filme. outra coisa que é contraditória, Donizete, do médium que é um bandista, né? Que trabalha e tem a visita das entidades dele. Na casa dele, ele tem medo. Eu quero incorporar, mas eu não quero ver. Quero ver. Você está entendendo? Mas eu trabalho, mas olha, eu morro de medo. Mas é o seu caboclo, é o seu guardião, é o seu mestre. Mas eu não quero ver que eu tenho medo, que não sei o que. Enfim, tem esses pontos de contradição da religião, né? Não deveria ter. Com certeza. Eu gostaria de ter essa mediunidade, né? Para poder ver o plano espiritual. Eu tenho sensações, o que eu vejo são sensações e algumas coisas vagas, né? Algumas coisas claras quando é necessário. Mas se eu falar para você que eu vejo tudo
eu estaria mentindo para você. Você não está aqui para mentir, você está falando a verdade. Exatamente. Tá? Isso que é legal. Então, o que eu percebo é a minha energia em volta, o que está em mim em volta. Em alguns momentos eu vejo situações, sabe? Passar para lá, passar para cá, para me mostrar que alguma situação não está legal, eu preciso movimentar energias para poder corrigir alguma coisa, né? Mas eu gostaria de ter, né, essa visão, igual o Chico Xavier. E o Chico Xavier, quando ele dava entrevista, ele sempre olhava do lado aqui assim, né? Como se estivesse vendo o mestre dele falar, né? Não tem. Tem muitas perguntas aqui, mas a Otacília colocou, antes da gente continuar, a Otacília colocou uma coisa aqui bastante interessante que é bom falar agora. Quais os dias dos trabalhos, horários, né, e interesse, contato, enfim. Bom, os trabalhos de atendimento no templo são aos sábados, começa às 16 horas. Eu peço para chegar 1 hora antecipado, por quê? Muita gente procura, né, e se você for não limitar, né, a superlota aí não é bacana também, né? A gente tem que pensar no conforto das pessoas, né? E então eu peço para chegar com 1 hora de antecedência, distribuo as senhas, as pessoas sobem, sentam, né? E aí eu fecho a porta, porque também se você deixar aberto, as pessoas vão chegando. E o trabalho vai, isso nunca acaba, né? E o trabalho, para ser bom, tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter a hora certa de acabar. Senão, se ficar postergando, uma coisa que é para ser boa fica ruim. E o endereço é a Rua Travessa Paulo Afonso, número 134, é uma travessa da Avenida Prestes Maia, aqui em São Bernardo. Ah, tá pertinho daqui. Pertinho. O Birajara também dando boa tarde aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. O Anderson colocou aqui. Poderia falar um pouco sobre o sincretismo da Umbanda com a igreja? Sincretismo da Umbanda com a igreja. A Umbanda é uma religião totalmente sincrética e não é só com a igreja que ela traz conceitos e formas, né? Ela tem conceitos e formas também, tanto do candomblé como o espiritismo. Bom, como que começou todo esse sistema de sincretismo? Lá atrás também com os negros, né? Escravizados. Eles chegaram também com a sua religiosidade, com a sua forma de culto, e aqui eles eles foram evangelizados, né? Então eles tinham que deixar de adorar os seus deuses, de cultuar as suas divindades, para cultuar o Deus cristão, né? E aí entre os santos, etc e tal. E o que aconteceu? Esse movimento do sincretismo. Eles começaram a compreender, nas histórias do padre, né, que as histórias de muitos santos eram compatíveis com os guerreiros que eles cultuavam. Por exemplo, a história de Ogum era compatível com a história de Ogum, guerreiro africano. E eles começaram a fazer esse sincretismo, né? Viu que era similar. Na verdade, eles, quando estavam rezando para um, na verdade, ele estava com pensamento em outro. É uma forma de agradar o branco, o pastor, gregos e coreanos, e também cultuar a sua verdadeira religião, a sua essência. No caso do São Jorge, que é um deles, né? Exatamente. E na Umbanda ele é Ogum. A Iemanjá. Ogum aqui em São Paulo, se você for na Bahia, Oxóssi. Oxóssi. E no caso da Iemanjá, ela é santa. Iemanjá Santa Bárbara? Não, Iemanjá é dos navegantes. Agora Nossa Senhora dos Navegantes. Santa Bárbara é sincretizado com Yansan. Yansan. Exatamente. Então, se você for no meu terreiro, você vai ver imagem de santo católico, imagem de orixá africano. É tudo uma coisa só. Se tornou uma coisa só através do sincretismo. Então, o sincretismo é similar, igual, compatível. Né? Então, eles usou o santo católico porque eles eram obrigados, né? Mas, na verdade, aquele santo, para ele, na sua visão, na sua essência, na sua fé, era Ogum. Era o deles. Porque eram obrigados. Né? Ou eles cultuavam daquela maneira, enganando o branco, o padre,
ou simplesmente não podia fazer. Amar. Mar é o nome. Mar. Não é mar. É Mar o nome que ela está intitulada aqui no celular. Ela diz assim: boa tarde, ótimo tema, dúvida. Todo mundo que tem mediunidade tem que desenvolver? O que acontece se a mediunidade não for trabalhada? Legal que todo mundo está ouvindo mesmo, desde o início, porque não está repetindo as perguntas. Estou vendo aí. Bom, primeiro, né? A mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade tem que ser uma escolha, nunca uma obrigação, né? Porque eu vejo muita... o caboclo falou que eu tenho que desenvolver. Que fulano falou que eu tenho que desenvolver. Eu sempre falo, você não tem que desenvolver. Desenvolver é uma escolha, né? No qual vai acarretar muito entendimento, muito estudo, muito sacrifício, né? Porque na verdade mas você não deve desenvolver a sua mediunidade, né, por obrigação. Então é sempre o querer. Na Umbanda não existe nada de obrigação. Na Umbanda não existe obrigações. Força ninguém a nada. Não. Você quer desenvolver? Quer. É assim, assim, assim. Porque uma vez desenvolvida, é uma porta aberta que depois ninguém fecha. Tá lá. Entendeu? Pode adormecer, mas não fecha. Pode adormecer, mas não fecha. Você vai estar sempre em contato, né? Você vai estar sempre sensível às energias. Né? Então, sempre eu recomendo. Precisa entender, você quer realmente desenvolver? E a pergunta que é mais importante, para quê? Por que você quer desenvolver? Porque se for só para tentar alimentar os seus desejos íntimos, só o ego não vai. Não vai, porque isso vai trazer mais malefício do que benefício. Olha, eu quero fazer uma pergunta para você. É o seguinte, você disse que esses espíritos, né, que trabalham na Umbanda, tudo, eles têm muita experiência, já viveram várias vidas, mas na Umbanda também tem as crianças. Herê, né? Herê, isso. E essas crianças que vêm trabalhar, como que elas se qualificam, vamos dizer assim? Boa pergunta, Corvo. A gente entender que o plano de evolução do ser humano, né? Nós hoje estamos encarnados, né? Nossa carne vem da junção do nosso pai e da nossa mãe, que nos deu a forma, né? E os nossos espíritos, de onde vieram? Né? Esse que está aqui assentado nesse corpo, não veio do meu pai e da minha mãe. Né? Então, na Umbanda Sagrada explica assim: nós saímos do útero divino de Deus, né, como uma centelha divina, e passamos por faixas de evolução, como se fosse, para o pessoal entender, como se fosse uma gestação de uma mulher. Né? Tem o óvulo, e esse óvulo começa a desenvolver, vai criando o corpo, os sentidos, e vai se desenvolvendo até chegar num certo momento que ele está pronto para nascer. Né? Então, nós estamos aqui no quinto plano, sexto plano, que é o plano natural, né? O plano humano reencarnatório. Essas crianças estão num plano anterior, que nós chamamos de plano encantado. Né? Então são espíritos que já estão quase prontos para adentrar ao plano reencarnatório, né? Mas ainda não tem essa malícia que nós temos, porque nós estamos num plano aqui que está todo mundo misturado, todos os elementos. Então são espíritos ainda puros que não experimentou ainda ou não vivenciou as malícias humanas, né? Sentimentos para a evolução. Eles seriam naturais. Exatamente. Espírito natural. E por que crianças? Porque em relação a nós eles ainda são crianças espirituais, porque estão numa faixa vibratória, né, de evolução inferior a nós. Inicial. Inicial. E aí, como é que funciona? Você falou que eles são mais evoluídos. Aí que tá. O que é evolução? Eles atuam muito no mental. Se o médium for um cara estudado, conhecedor, a criança ela até vai poder dar consultas, porque ela vai utilizar aquilo que já tem de conhecimento aqui.
Agora, se o médium for aquele médium que não gosta de estudar, não gosta de conhecer, então geralmente a criança assim, ela não vai ter uma função de palavras, de orientações, é apenas passes, etc e tal. É porque vamos dizer assim que o espírito em si, ele utiliza o conhecimento intelectual do médium. Falei isso ontem, né? Porque muita gente tem o seu caboclo é mais forte que o meu. Ou o seu caboclo é forte e fulano é fraco. Não existe caboclo forte, não existe caboclo fraco, não existe Exu forte, existe Exu fraco. Existem mistérios diferentes. O que vai ficar evidente, o forte e o fraco aí, é o conhecimento, a entrega, né? E de cada médium. Então, se você é um médium que tem um conhecimento, né? Que tem uma certa evolução, que conhece a religião, o seu Exu ele vai poder o seu Exu, o seu caboclo, desenvolver mais a conversa. Entendeu? E aí vai conseguir adentrar campos que o outro não vai conseguir. Não conhece nada. Mas energeticamente falando, né? Espiritualmente falando, o trabalho assim será feito.